De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito, né, do resultado das eleições da OAB. Converso aqui com a Patrícia Craco Rezende, presidente eleita. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. A gente fica muito feliz com o espaço. Há um tempo atrás, nós estávamos aqui para poder falar sobre essa eleição que estava chegando, né, e que nós estaríamos disputando aí a continuação do nosso trabalho. E graças a Deus, ontem, né, nós tivemos um resultado positivo. Vamos continuar com a nossa gestão, o trabalho que nós já fazemos para a classe, que nós vamos continuar trabalhando sempre em prol do que todos precisam, né, trazendo benefício tanto para a nossa classe quanto para a população. Porque a advocacia, ela atinge de uma maneira gritante, né, as necessidades e os interesses da população. Perfeito. Aqui também na companhia do Dr. Mário, né, atual presidente e futuro secretário adjunto. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Gratidão a toda nossa, que nem disse a doutora Patrícia, de estar aqui hoje falando um pouquinho das eleições, Luciano. E agradecendo, né, toda a advocacia batataense que acreditou no nosso trabalho, né, e fez com que a gente possa continuar aquilo que a gente já vem fazendo em favor da advocacia. A gente sabe isso, né? É uma eleição de classe, não é focada aí nos advogados e advogadas, mas é interessante também porque se discute inclusive nas outras esferas, né? Porque não é só a eleição da OAB local, não é? Você tem também todo o debate aí das outras esferas da OAB em conjunto. É verdade, assim, para começar, a gente até estava conversando nas nossas reuniões a proporção que tomou essa eleição da OAB. Porque sempre foi muito focado, era uma eleição fechada, né, entre os profissionais da classe, e a própria internet levou isso para a população. Então, a gente via clientes nossos, amigos, perguntando como que eu faço para votar. Então, as pessoas queriam participar e realmente era uma eleição direcionada e apenas os advogados que faziam essa participação. Então, assim, além da questão de nós termos o resultado aqui em Batatais, que nós fomos agraciados aí pela classe para continuar o nosso trabalho, também teve a votação da OAB São Paulo, que também foi validada aí a continuação da gestão que já veio do triênio anterior e que vai continuar no próximo triênio. Então, nós tivemos um resultado tanto de São Paulo quanto das subseções e agora, a partir de janeiro, assume uma nova gestão. Nesse caso nosso, nós continuamos, só fizemos uma mobilidade dentro do nosso quadro da diretoria e continuamos o trabalho para a nossa classe. Perfeito. E é interessante a gente entender isso, né, porque também tem as demandas de cada esfera, né? Onde cada um pode atuar, né? Então, olha, o município tem os seus limites, tem ainda onde pode. A esfera estadual tem um outro panorama, né? É interessante a conversa disso dentro do panorama geral da eleição local. Sim, sim. É igual a Patrícia disse, nós estamos aqui concorrendo pela subseção de Batatais, que antes abrangia Brodowski, né? Mas agora já desde 2017, salvo engano, já tem... 17, 18, né? 17, 18, ele já tem a subseção em Brodowski. Então, ficamos a nível de Batatais. Mas estava acontecendo a nível seccional, para São Paulo e outros estados, né? E o importante dessa eleição, Luciano, porque ela foi uma eleição que foi a primeira online, pelo menos no estado de São Paulo. Acredito que essa empresa que prestou esse serviço para a OAB, ela já prestava em alguns outros estados, que agora eu não vou lembrar, acho que Goiás. E aqui no estado de São Paulo foi a primeira vez online, tanto que o índice de votação foi o maior, porque facilitou o voto do colega, né? O colega não precisou. É claro, alguns que tiveram dificuldade, tinha a urna eletrônica lá na casa do advogado, mas o pessoal pôde votar do seu escritório, através do celular, através do computador. Então foi uma eleição diferenciada e histórica. E como a Patrícia disse, graças a Deus conseguimos... que fomos agraciados aí, né, com um reconhecimento da advocacia batataense, e nós vamos continuar o trabalho que acredito eu, e a urna disse isso, que o pessoal reconheceu esse trabalho, né? O Ricardo coloca aqui também uma questão interessante aí, né? Vocês estão falando a respeito da votação eletrônica aí, ele perguntando isso, né? Como é que foi, né, o funcionamento e como é que foi o relato também dos colegas, né, do processo, do novo processo? Então,
nós recebemos... São Paulo foi liberando informações de forma gradativa para a gente, até porque também era uma novidade para eles. Mas foi liberado dentro do portal da OAB ali, o pessoal acessava o site das eleições, clicava, foi bem tranquilo, porque poderia votar através do certificado eletrônico. Quem não conseguisse ou não tivesse o reconhecimento do acesso, fazia através de um código que era enviado ao e-mail ou ao celular. E um tempo anterior, eles já tinham pedido a atualização cadastral, até para a pessoa conseguir, se precisasse disparar esse código, que conseguisse dentro desses canais. Então, foi bem tranquilo, a votação era muito rápida. Logo que era liberado as chapas ali concorrentes à seccional, já apareciam as fotos e os nomes, então, assim, não existia nenhuma possibilidade de equívoco ou de selecionar de forma equivocada. Feito essa seleção da seccional, aparecia da subseção, e aí aparecia, nesse caso, para nós aqui, 2 chapas concorrentes, aparecia a foto, o logo e o nome, e aí, além disso, logo em seguida, aparecia uma tela com os 2 logos das chapas escolhidas, e embaixo clicava em confirmar e já saiu o comprovante. Então, foi bem tranquilo. Nós tivemos aqui, salvo engano, de 12 ou 17 pessoas que foram até a casa do advogado para votar, às vezes porque estava com o token desatualizado ou precisava de um suporte ali, mas o pessoal da comissão eleitoral que estava ali acompanhando, mesmo os nossos colaboradores, tinham fiscais das chapas, tanto da nossa chapa quanto da chapa concorrente. Então, foi bem tranquilo, foi um dia tenso e angustiante, né? Parecia que o dia, das 9 às 7, eu acho que dobrou, mas quando deu ali 5 horas da tarde, e encerrou a votação, tinha até um cronômetro que estava acompanhando pela OAB São Paulo, e aí logo em seguida, cerca de 15 minutos depois, 15 ou 30 minutos, entre 15, porque foi o tempo deles validarem, carregar essa informação no sistema, e já liberou a lista, e aí cada subseção já acompanhou e saiu comemorando quem saiu vitorioso. Então, foi bem tranquilo. Falar um pouquinho da estrutura da própria chapa, né, da composição, e agora da segunda fase, porque também tem composição de comissões, né, que não entram diretamente na chapa. Isso. Vamos lá. Só recapitulando, hoje, até dia 31 de dezembro, a diretoria é composta pelo Dr. Mário, presidente, Dr. Tiago Lombardi, vice, eu, secretária-geral, doutora Carla, que é a tesoureira, e o doutor Guilherme, que é o secretário adjunto. A partir do dia 1º, que foi validado agora com essa eleição, eu assumo como presidente, doutor Guilherme como vice, doutora Carla continua como tesoureira, doutor Rodrigo Ferreira, que veio integrar o time, entra na função no cargo de secretário-geral, e o doutor Mário continua apoiando a gente como o secretário adjunto. Lembrando que a diretoria, até pela formação, né, legal dela, ela existe esses 5 cargos. Nós trabalhamos com colegas nos auxiliando, trabalhando conosco. Então, assim, cada reunião que a gente tem, tanto a doutora Sandra, que integra a nossa turma desde a primeira gestão, e agora o doutor Tiago, que cedeu o cargo dele de vice e que vai ficar ali trabalhando com a gente brinca que é um time unido, né, vai fazer parte e ajudar a gente a tomar decisões. Então, assim, além disso, nós temos as comissões. As comissões, todo começo de gestão, a gente entra em contato com os advogados, explica, existem comissões já pré-definidas, mas nós podemos acrescentar, e aí nós chamamos os advogados a fazer parte dessas comissões. E aí sim será nomeado um presidente e os membros para estarem atuando. Então, por exemplo, tão conhecida comissão de ética, comissão de prerrogativa, temos comissão do direito previdenciário, comissão de proteção aos animais. Então, nós temos uma gama
bastante extensa. E aí, hoje, essas comissões, elas já existem, elas são atuantes. Temos, por exemplo, a comissão da OAB Vai à Escola, que participou de diversos eventos e auxílio, né, junto às escolas e participando, fazendo palestras, sempre com temas atuais, e o pessoal entrava em contato com a casa e a casa disponibilizava isso. Então, agora, em janeiro, reabrimos toda essa estrutura de comissão, chamamos e convocamos os advogados para fazerem parte. É nesse momento que a diretoria não fica limitada aos 5 diretores eleitos, e sim a classe participando junto com a gente. E é interessante pensar nessa dinâmica, né, doutor? Porque dá essa opção também de quem não gosta mais do processo eleitoral, muito assim, também participar, e de criar essas estruturas que vão dar apoio, e que a gente sabe isso, né? Tem uma possibilidade de comissões gigantescas, né? Nem todas as cidades montam tudo, porque vão montar aquilo que tem seja respectivo, né? Perfil da cidade. Nós, como a Patrícia disse, a gente tem os 5 cargos ali definidos pelo estatuto, mas a gente já estava nessa formação. Então, por exemplo, a gente, por hora, nessa chapa atual agora que a gente está na administração, a doutora Sandra que estava fora, mas nós consideramos ela diretora também. E agora, nessa próxima gestão, a gente também considera o doutor Tiago e a doutora Sandra como diretora com a gente. E como a gente vem, não sei se a doutora Patrícia terá o mesmo segmento, mas creio que sim, todas as decisões ali a gente toma em conjunto. Quanto às comissões, em todas as entregas de carteiras que a gente já faz aquele convite para os advogados novos participar. E às vezes o pessoal pensa, participar só da comissão do jovem advogado? Não, tem 33 comissões aqui, a gente sempre convida, tem que participar, porque é dessa forma, porque assim, temos os diretores, mas a administração da OAB em si é feita por todos aqueles que queiram participar. Esse é o nosso lema. Inclusive, nós viemos falando isso durante a campanha. Exatamente. Gente, a OAB está aberta, a OAB pertence ao advogado. Nós só estamos ali para fazer frente a algumas situações, mas venham, participa. A OAB está aberta, tem as comissões. Às vezes não vai participar de presidente, às vezes a gente faz a nomeação ali na hora, mas tem um membro. O importante é participar. Porque é com ideias, Luciano, que é feita a administração. A gente consegue algumas coisas que vêm de São Paulo, mas é aqui que a gente faz os convênios, é aqui que a gente trabalha. Então, um colega chega e joga uma ideia, passa uma situação, é através disso que a gente vai fazendo a administração. Claro, algumas situações que dependam de nós diretores, sim, isso a gente vai resolver entre a gente. Mas a maioria das situações é aberta a todos os advogados. Falar um pouquinho da gestão, né, doutor? Quando se candidata, né, ainda mais quando se reelege dentro da ação, como é que tem sido esse período, não é? Como é que é a meta e a prática, né? Porque infelizmente nem sempre tudo que a gente deseja, a gente almeja, a gente consegue, né, chegar lá. Como é que foi esse processo nesses anos? Bom, na verdade eu já estou na OAB já agora iria para 9 e agora vai para 12, né? Eu comecei lá como secretário quando o Dr. Ricardo Mansur, que era o presidente. Depois, já numa eleição com disputa eleitoral também com a doutora Juliana Nascimento, eu consegui e fiquei por 3 anos. Depois a gente foi chapa única, igual a doutora Patrícia falou. E nesse intervalo, Luciana, o que aconteceu? Na primeira eleição, a gente apoiou São Paulo, Marcos da Costa, que era o candidato para seccional. E aí quem ganhou foi o Caio. Então nós ficamos ali um tempo para fazer aquele contato com o seccional. Então tivemos um pouco de dificuldade nesse sentido. Sim. E também veio a pandemia, que também atrapalhou um pouco a gestão. Depois, na segunda, quando eu fui para a reeleição, que nós fomos chapa única, nós apoiamos o Dr. Caio Augusto, que ganhou em São Paulo a Patrícia Vanzolini. Então a gente também teve todo aquele trabalho para conseguir aquele contato com a seccional. Agora, nessa gestão, a gente apoiou o Dr. Caio e ganhou o Leonardo Sica. Então, nós continuamos remando da mesma forma. Mas, de qualquer forma, eu vejo que o seguinte, dentro daquilo que a gente propôs a fazer pela advocacia batataense, a gente conseguiu bastante coisa. Algumas coisas a gente não conseguiu porque fica realmente fora do nosso alcance, por assim dizer. Por exemplo,
Uma das coisas que a gente almeja e pretende conseguir é acelerar o andamento cartorário, mas veja, isso não depende muito da gente, isso depende um pouco mais do Tribunal de Justiça, e eu não culparia nem, por exemplo, o cartório aqui, os juízes daqui, porque depende um pouco de funcionário, é uma série de situações. E a gente vem batendo nisso, conseguindo, eu disse na difusora outro dia que a gente conseguiu pelo menos um remanejamento de funcionários, para que funcionários descessem para o cartório, para agilizar. Me parece que foi conseguido lá 4 ou 5 funcionários municipais para mandar para o executivo, que isso vai ajudar também. A gente conseguiu, a gente tentou ali resolver a questão de estacionamento na circunstância ali do fórum para os advogados. Isso a gente não conseguiu também, porque isso também depende um pouquinho da prefeitura. Mas assim, dentro daquilo que a gente propôs, fizemos bastante coisa, tanto é que nos conseguimos reeleger novamente. E agora, para a futura gestão, que vai ser a doutora Patrícia agora presidente, penso eu, é que nós falamos aqui um pouquinho no intervalo, que assim, claro, a gente tem a gente é muito parecido na questão de trabalhar e na questão de agir. Então, acredito eu que vai ter uma mudança, evidentemente, vai ter a cara da doutora Patrícia na gestão dela agora. Mas nós estamos ali, entendeu? E queremos ajudar. E é isso que a gente vai tentar fazer nos próximos anos. Pegar ideias boas, por exemplo, tivemos a chapa concorrência, tem ideias boas, vamos aproveitar as ideias, porque terminadas as eleições só resta uma coisa, a advocacia batataense, e é para isso que nós estamos aqui, fazer a união dos advogados e tentar conseguir aquilo que ainda a gente não conseguiu. Temos mais 3 anos para, como a gente sempre diz ali, no segundo tempo do jogo, temos mais 45 minutos. Então, assim, nós conseguimos mais 45 minutos, né? Então, vamos tentar correr atrás e fazer a transição aí para a doutora Patrícia agora. A partir do dia 1º, a gente inverte aqui, mas acredito eu que vamos seguir na mesma linha. Mas aí fica com a palavra a presidente eleita agora, né, doutora? A gente sempre brinca, né? Quando nós vamos fazer qualquer solenidade ali na casa do advogado, eu sempre estou ao lado do Mário, né? Exatamente porque ele fica ao centro, do lado do doutor Tiago e eu aqui. Nós só vamos dar uma mexida ali na mesa, mas o time é o mesmo, a estrutura é a mesma. Como nós falamos, a doutora Carla faz a parte da tesouraria com grandeza. Nós sempre trabalhamos num time ali e juntos podendo decidir. O doutor Mário sempre abriu isso e a gente sempre teve esse acesso. É legal as pessoas entenderem que, independente, como o Mário falou, e a gente sempre apoiou o lado errado, né? Nós não tivemos muita opção disso, não. E a gente sempre apoiou, infelizmente, quem perdeu em São Paulo. Mas, encerrada a eleição, é uma classe, né? Então, tanto para a OAB Batatais quanto para a OAB São Paulo, encerrou. Independente de nós termos apoiado ou não, a OAB São Paulo abre as portas e nós vamos até eles e nós vamos buscar o que precisa, né? Lógico, como ele disse, nós temos uma limitação, tem coisas que não dependem da gente, mas o que nós pudermos buscar em São Paulo para trazer para cá, para poder melhorar as condições, tanto de trabalho quanto de benefício, tudo que nós pudermos melhorar para a nossa classe, e automaticamente isso vai atingir a população, porque uma advocacia eficiente, uma advocacia bem estruturada e com suporte, tende a ter um resultado melhor. Nós temos que lembrar que a Casa do Advogado não vai pegar na mão do advogado e vai falar, vem aqui que eu vou te mostrar, tem isso, isso e isso para fazer. Mas nós estamos ali para dar suporte. Então, cabe ao advogado bater na nossa porta, que é a casa dele também, e dizer, o que eu posso fazer aqui? Qual que é a opção que eu posso utilizar? Quem pode me auxiliar nisso? Que nós estamos lá desde a gestão que eu faço parte com o Dr. Mário, nós estamos em 6 anos agora, eu estou indo para a próxima gestão, sempre atendendo, telefone pessoal disponibilizado, os colaboradores sempre prestativos, então a gente sempre buscando integrar, né, a classe, tanto do mais jovem quanto do mais experiente, fazendo eventos, né? Eu acho que nunca teve tanto evento como nós mudamos o baile do advogado, uma festa junina, uma comemoração ali do Dia da Mulher, integrando e oferecendo
criando ali um dia diferente, do Dia das Mães. Então, assim, não só na parte estrutural, quanto na condição de trabalho, mas na condição ali de saúde, de descontração um pouco. Então, é o que a gente sempre quis fazer. Conseguimos fazer muito e vamos continuar esse trabalho, né, Mário? E sempre lembrando também, Luciana, é importante lembrar que nós aqui em Batatais nós temos a ESA. Sim. Então, por exemplo, o colega viu um curso que é interessante, gente, passa pra gente, a gente faz contato com a ESA, vamos trazer esse curso para Batatais, porque assim, nós lá enquanto diretores, a gente, esse assunto é legal, vamos trazer. Para quem não conhece, o que significa a sigla? É a Escola Superior da Advocacia, que ela faz os cursos de atualizações dos colegas. E aqui em Batatais nós temos instalada, entendeu? Tem em Ribeirão, Franca, mas aqui também temos. Palestras, cursos, aperfeiçoamento. Se às vezes o colega, essa palestra é interessante, gente, entra em contato com a gente, vamos trazer essa palestra, vamos fazer. É assim, é o que eu estou falando, nós estamos lá enquanto diretores, mas nós precisamos dos colegas, nós precisamos da classe. É o pessoal que vai trazer informação para nós. Assim como o constituinte leva para o prefeito, para o governador, precisa trazer para a gente, porque a gente, às vezes, da dificuldade do colega, a gente não sabe. Às vezes o colega liga, estou com um problema na certidão, a gente faz diligência junto ao fórum, com o cartório, entra em contato, tem curso para fazer, pede para a gente, vamos organizar isso daí, vamos trabalhar junto. Nayara Araújo aqui parabenizando a nova diretoria, a advocacia reconheceu o trabalho feito e ela espera que a advocacia possa participar mais das atividades oferecidas pela diretoria da OAB. Esse é um ponto que a gente sempre comenta, né? Acabei de falar aqui, a gente não consegue pegar na mão do advogado, né? Embora a gente criou canal de WhatsApp, Instagram, Facebook, a gente é muito ativo nisso. E-mail, né, Mário? Tem e-mail também. Então, a gente tem uma gama de informações para trazer o advogado até nós. Mas, infelizmente, a participação não é muito grande. E o que a gente quer é que todos participem. Foi muito legal essa eleição, porque a gente teve acesso a muitos advogados, a votação foi expressiva. Então, quer dizer, o pessoal estava participando. Eu acho que tem a ver até por conta dessa questão da mídia, e isso foi muito intenso. Mas a gente quer que todo mundo que participou, que torceu com a gente, e inclusive quem não nos elegeu, nós queremos advogar para esse também, nós queremos fazer a gestão para esse também, esse advogado, para que ele entenda por que nós fomos reeleitos. Porque talvez ele diga, olha, eu não votei nessa gestão, não era essa que eu queria, porque eu achava que isso não estava bom. Então, participe com a gente para que esse advogado que não nos escolheu entenda o porquê que nós fomos reeleitos. Nós queremos a classe com a gente. E ajude também, né? Porque se existe uma falha, todo mundo tem suas falhas, e ajude a gente para sanar esse defeito, essa falha, né? É isso aí. Doutor Mário, quero agradecer aqui a participação, a gente vai fazer um rodízio agora, mas deixar sempre o espaço à disposição, parabenizar aí pela gestão, não é? E esperar que a gente tenha sempre boas notícias aí para a nossa OAB Batatais. Luciano, mais uma vez fico agradecido de estar aqui, agradeço todos os advogados batataenses que acreditou no nosso trabalho. Esse canal que vocês, esse espaço que vocês cedem para a gente é muito importante para que a gente possa passar a informação daquilo que nós fizemos, daquilo que a gente pretende fazer e em outras vezes até trazer as informações para a população. Então, fico muito grato, espero que a gente continue aí com esse trabalho que vem fazendo e que vocês continuem com essa parceria e a gente possa estar sempre vindo aqui esclarecendo no que for necessário. Recebendo aqui também a doutora Carla, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores da Educadora, que mais uma vez abre as portas para receber a UAB. É uma gratidão enorme estar podendo falar com o seu público, com você, um pouco mais sobre essa instituição que eu amo tanto, né? Eu pertenço a essa instituição há 20 anos, fiz 20 anos de OAB esse ano, e assim, eu tenho orgulho de fazer parte dessa instituição. 20 anos de OAB, quantos anos na diretoria? Na diretoria, eu vou para a terceira gestão, né? Mas eu tive a graça de gestões anteriores participar de comissões. Eu falo, né? Às vezes o pessoal acha que participar de comissão é uma coisa tão simples, mas não, ela abre portas para você profissionalmente e abre as portas também da instituição, para você entender como funciona. Eu brinco, como seria bom se todo advogado pudesse entender o que a gente passa
nos bastidores para que a gente possa manter essa instituição rodando direitinho e atendendo não só o advogado, mas a população. E é interessante também destacar que a OAB ela tem, né, a questão das comissões internas, mas também existem conselhos municipais que têm participação de membros da OAB. Né? Então a demanda de profissionais para participar dessas estruturas é grande. Não, com toda certeza, né? E nós ficamos felizes quando nós vemos um profissional da ordem integrando o Conselho Municipal, porque é o papel da ordem também, esse papel social da Ordem dos Advogados. E eu lembro que, inclusive, nosso auditório recebeu reuniões de vários conselhos. E para nós isso é um motivo, não de orgulho, mas de satisfação de fazer parte desse momento, de estar ali junto com os conselhos, porque são importantes. E a OAB estar com a sociedade nesses momentos, com certeza é o que faz o diferencial da nossa instituição. Exato. E é importante pensar nisso, né, dessa dinâmica e do contato com a sociedade. Né? Quando a gente fala dos conselhos, quando a gente fala das comissões, são estruturas que ajudam a furar a bolha da rotina. Exatamente. Por exemplo, vou dar uma situação, como eu comentei agora há pouco. Nós temos a comissão do OAB Vai à Escola. O que acontece? Tem algumas situações, foi muito abordado durante esse ano essa questão do bullying. Então, a OAB Vai à Escola, junto com diretores e os membros ali, organizavam palestras. E nessas palestras, eu me lembro que a doutora Carla começou a contar que não só os alunos faziam pergunta e interagiam, até mesmo como os professores ali falavam como me posicionar, o que fazer nesse momento. Então, é nessa hora que nós, advogados, podemos levar um pouquinho de conhecimento. Hoje eu estive numa rádio falando sobre questão de consumidor, e eu sempre falo que as pessoas precisam entender os deveres e as obrigações. Então, a OAB, ela tem, não adianta você falar assim, eu vou lá, eu quero brigar, eu quero resolver, eu preciso de um advogado para isso. Talvez aquilo nem seja um direito seu, talvez você não esteja cumprindo a sua parte, e você não cumprindo a sua parte, alguém também não vai fazer a parte dele. Então, é importante, as comissões, elas são extremamente importantes, porque elas levam a OAB até a sociedade. Nós podemos falar em comissão dos animais. Então, se tiver uma situação de alguma... A gente tem ONGs atuantes aqui na cidade, né? Mas pessoas que fazem parte da nossa comissão podem e devem interagir com esse pessoal para poder auxiliar em situações que precisem, por exemplo, junto ao poder público para conseguir verbas, para fazer eventos. Então, quer dizer, a OAB ela precisa e quer estar atuante em todas as áreas. E é para isso que nós temos uma gama de profissionais sendo membros dessas comissões, para que a diretoria não consegue estar em todos os lugares, mas através das comissões a gente consiga atingir a população de uma plenitude. Quanto mais extensa essa comissão e mais atuante, melhor vai ser para a população. Exatamente. E, doutora Carla, é interessante também pensar e entender dentro do processo, né, uma coisa que a gente vê dentro de qualquer instituição, a questão do papel da tesoureira. Né? A tesouraria é uma tarefa árdua, muitas vezes, porque as pessoas, às vezes, não entendem os custos, as taxas, etc. Mas para manter uma estrutura do porte e do tamanho que é a OAB, seria impossível sem as contribuições. Não, isso com certeza. Na realidade, hoje, só aqui em Batatais, nós contamos com 2 salas de apoio, mantidas pela OAB, no caso, né? Uma no Fórum e uma na Vara do Trabalho, além da estrutura da Casa da Advocacia, que inclusive presta serviço à população. Então, a anuidade do advogado, hoje, é o que permite que nós contemos com uma estrutura como essa. E se você for visitar as salas, são todas salas com ar-condicionado, estrutura de internet, computador, aquele cafezinho, porque muitas vezes a gente também recebe o colega de fora, que vem fazer uma audiência, vem despachar um processo com o juiz, e a gente precisa oferecer essa estrutura. Então, a anuidade do advogado ela tem um papel essencial. E eu brinco muito que a gente não sabe usar bem a nossa anuidade. Porque a gente paga, e eu não sei se você já tinha ouvido falar,
E a gente divulga e os colegas às vezes não sabem que se eu quiser eu faço cursos com todo o dinheiro que eu paguei de volta, sem pagar R$1. Então, você pensa assim, eu estou pagando, estou tendo acesso a toda uma estrutura, desde funcionário, a estrutura física da UAB, e eu posso usar todo esse dinheiro de volta em cursos para a minha profissionalização. Então, eu tenho um dobro do benefício hoje. E eu acho que é muito desconhecido dos colegas, né? A gente vê, eu não conheço outra instituição que você tenha tantos benefícios como a Ordem dos Advogados. Também é bacana quando a gente pensa, né, nesse período que vocês têm até com uma certa tranquilidade para fazer a transição, né, porque o grupo é o mesmo, mas também pensando nessa questão do futuro, né, e é o que o Eduardo coloca, né, vocês falavam isso, né, que a cidade sempre é díspare na eleição, né, da estadual e da municipal, mas ele coloca uma questão assim que alguns países, inclusive na Europa, a Itália costuma fazer isso, né, tipo, elege na localidade um perfil, né, e na nacional outro, até para dar um contraste. Mas é bacana também pensar que, né, as chapas estaduais também têm votos aqui. Né? Sim. E a votação nem sempre coincide. Né? Olha, quando eu estou votando na chapa, eu voto nas chapas locais e nas estaduais. Exatamente. Então, muitas vezes, essa votação nem se equipara. Exatamente. Na verdade, para nós, assim, nós vamos continuar, né, a nossa diretoria, e a chapa eleita também é a continuação, que era a Patrícia Vanzolini, que passou o cargo para o vice, que é o Sica. Então, na verdade, continua a gestão de São Paulo, mas com alguma mudança, e nós aqui também, na subseção, vamos continuar, mas também com mudança. Então, eu acredito que a gente não vai ter grandes dificuldades, até porque nós vamos praticamente continuar o trabalho que já estava, e eu acredito que eles também. A vice-presidente do Leonardo é a Daniela Magalhães, que era secretária, que exerce até final do ano o mesmo cargo que eu exerço de secretária-geral. Então, até por conta que tínhamos contato ali num grupo dos secretários gerais, eu subindo para presidente e ela subindo para vice, eu acredito que a gente vai ter pouca mobilidade, pouca dificuldade. Né? Sempre tem uma mudança, né, de posicionamento, até porque não é mais o mesmo presidente, como lá também não é a mesma presidente, mas eu acredito que a postura e vamos dizer assim, e o modus operandi ali não vai ter grande alteração. Então, eu acho que a gente não vai ter muitas mudanças e vai ter uma transição bem tranquila aí dessa gestão, tanto para São Paulo, tanto quanto para Batatais e também nessa ligação de Batatais com São Paulo. Perfeito. Também é interessante, a gente falava dessa participação de comissões e conselhos, etc., né? E o Luiz Henrique, né, parabeniza pela eleição e pergunta disso, né, falando que algumas OABs têm, inclusive, convidado pessoas de fora da advocacia para compor comissões. Né? Se vocês pensam em algo desse tipo também. Nós já temos algumas participações, porque algumas comissões são muito específicas. Quando você pega, assim, uma comissão de mídia, nós somos advogados. A gente tira foto, a gente escreve bem, mas nem sempre a gente tem aquela habilidade de montar um vídeo bacana para fazer uma divulgação de um evento. Então, algumas comissões que são muito específicas, a gente precisa realmente de um apoio de alguém que tenha uma visão da área. Né? Eu brinco assim, o advogado ele não é perito, o juiz não é perito, então cada um tem sua área de atuação. E é importante, a gente já tem alguns membros que fazem esse trabalho, por exemplo. Entendeu? Agora, sim, a OAB não abre isso para a sociedade, para falar assim, vamos chamar, vamos convidar. Mas, às vezes, a pessoa tem interesse, ela pode procurar a Ordem dos Advogados, se informar. Gente, tudo que passado pela nossa líder, a Priscila, ela vai passar para nós já vamos, mesmo a questão, por exemplo, da OAB vai à escola. Queremos uma palestra, até estou devendo uma palestra Portinari, não esqueci, gente, que pegou 2 períodos eleitorais, mas liga para a Priscila, Priscila, eu preciso de uma palestra, por exemplo, de bullying. Então, a Priscila vai passar para a diretoria, olha, vamos passar para a comissão da OAB da escola, uma palestra de bullying. Então, isso tem que chegar a demanda para nós. Né? Então, e a mesma coisa essa questão da participação.
A pessoa, às vezes, pode ser até um estudante de direito, já quer começar a se engajar numa comissão com uma área do direito que se identifica com o direito de família, aí tem uma comissão, não há um impeditivo dessa pessoa fazer parte, né? Mas, assim, a gente não abre, não estende. Agora, se a pessoa quiser nos procurar, a porta da casa do advogado está aberta para qualquer pessoa. Uhum. E é bacana pensar nessa dinâmica, né? No sentido de, olha, a entidade tem as comissões, né? E a comunidade poder, não só para participação, mas às vezes nisso, olha, a gente tem aqui determinado segmento, a gente sabe que tem a comissão, vocês podem nos orientar com tais, né? Como a gente vê mesmo, né? Já citou aqui, proteção dos animais, exato, né? A comissão específica que muitas vezes dá um apoio logístico. A parceria é sempre muito importante, né, Luciano? O advogado, embora as pessoas às vezes achem que é um pouco inacessível, essa interação tanto da classe entre os advogados, e isso foi um dos pontos mais batidos nessa nossa eleição, que era a questão do jovem advogado com uma dificuldade e o advogado experiente. E eu posso falar isso com categoria, que dentro do meu escritório eu tenho jovens advogados e eu já me considero um pouquinho ali, já mais para experiente. Eu falo que eu não sou nem da turma dos mais experientes, mas eu também não sou jovem advogado, eu estou no meio do caminho. E essa união do meu conhecimento com a tecnologia e inovação e o gás do mais jovem, faz com que a gente tenha uma advocacia muito mais produtiva e com resultados. E isso também a gente pode estender não só entre os advogados, mas entre a sociedade. Quando a gente consegue fazer parcerias que isso trazem resultados, que traz o resultado ali esperado, independente de qual seja, se a gente falar, por exemplo, numa comissão de mídia, que a gente precisa fazer um trabalho ali e trazer para a nossa comissão alguém que vai agregar esse trabalho com a gente, isso vai ser resultado positivo e é isso que a gente quer fazer. Na verdade, nós já estávamos fazendo isso, mas do mesmo jeito que a legislação muda, a era digital está mudando, a OAB está se adaptando e nós estamos no caminho, mantendo aí continuação daquilo que nós estávamos fazendo e trazendo isso, mudando. Não adianta a gente engessar, viver num mundo passado, né? Uhum. A gente tem que se adaptar e é isso que a OAB está fazendo. Muito bom. A Adriana também parabenizando aqui pela eleição, né? Desejando sorte no novo mandato. E falando a respeito, né, de desafios, né? Quais são os principais desafios que vocês veem aí pela frente? Vamos lá. Na verdade, a gente está um pouco tranquilo em relação a isso, até porque nós estamos numa gestão e vamos continuar, como nós estávamos falando. Então, na verdade, a gente vai fazer o trabalho que nós já vimos feito. É óbvio que essa candidatura, essa disputa, trouxe informações e apontou informações que advogados reclamavam, alguns já eram de conhecimento nosso, mas tudo que a gente escutou vai ser analisado para aquilo que é positivo para a classe. A gente nunca vai olhar uma situação de forma individual. Olha, isso vai ser bom para você. A gente tem que olhar como um todo. Dentro do seu escritório, você olha o que é interessante para você. A ordem, ela é para os advogados. Então, ela é para a classe. Então, a gente vai olhar o que é benéfico para todos. Então, por exemplo, nós temos, como o doutor Mário falou, assim, com muito conhecimento, nós temos um problema com o judiciário de morosidade. Não aqui querendo falar, porque nós temos um acesso muito tranquilo, né, com os juízes aqui e o pessoal do cartório, mas a gente tem uma questão de dificuldade por conta do tribunal, questão de poucos funcionários, um acúmulo, essa questão da digitalização e do processo digital, ele fez com que tivesse uma quantidade de protocolos de ações novas e distribuições muito grande. Então, isso é um volume muito grande de processo, mantendo-se os mesmos juízes, mantendo-se os mesmos funcionários. Então, assim, não é fácil, a gente busca essa melhoria, mas, como o doutor Mário disse, não depende só da gente. Até um certo ponto nós conseguimos melhorias e aí isso vai
de um acesso do tribunal, muita coisa vai depender da OAB São Paulo e intervir com o Tribunal de Justiça para que venha de cima a melhoria. Então, nós podemos melhorar alguma coisa dentro da nossa subseção, mas tem coisas que não dependem da gente. Em relação à nossa classe, melhorar condições de interação entre os advogados, essa questão de plantões, trocas vamos dizer assim, de orientação, para que o jovem advogado se sinta um pouco mais tranquilo, embora a gente já faça isso como diretoria, mas abrir um núcleo ali de troca, de apoio, plantões, para que ele sinta um pouco na prática como é. Porque dentro do nosso escritório, a gente sempre recebe pessoas para falar, olha, faz assim, o primeiro acesso é esse, na audiência você vai ter essa postura, mas talvez aquele advogado que está começando agora, que não tem essa postura de nos procurar e pedir esse apoio, às vezes vai ter um pouquinho de dificuldade. E aí essa criação de um núcleo ali, para que ele não precise pedir, mas que ele simplesmente se sinta tranquilo e à vontade para participar, vai fazer com que ele tenha um pouco mais de acesso e facilidade para o começo da advocacia. Então, nós temos uma gama aí de propostas e de continuação e de melhorias, e, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer todo o projeto. Muito bom. Doutora Carla, quero agradecer a participação aqui conosco, deixar sempre o espaço à disposição, não é? E esperar realmente, né, que cada vez mais esse histórico de atividades da OAB se intensifique, não é? Que a gente tenha a comunidade cada vez mais próxima. Nós agradecemos demais o espaço. É muito importante que a população conheça o trabalho da OAB e não pense que a OAB é só a Ordem dos Advogados. A OAB tem muito a contribuir, a OAB tem muito a oferecer e nós estamos à disposição, de portas abertas para a população, para realmente fazer também esse nosso trabalho, né? Eu acho que a OAB pode fazer, pode ajudar a termos uma sociedade melhor. Maravilha. Doutora Patrícia, agradecer aqui a participação, deixar sempre o espaço à disposição e, em seu nome, né, parabenizar a todos os participantes da eleição, né, que exerceram aí o processo democrático e esperando sempre que a gente tenha aí, né, o debate construtivo como ferramenta aí de uma sociedade melhor. Exatamente. A gente que agradece. Sempre uma eleição, é muito intenso, a gente estava muito ansioso, sempre fica, né? A validação do que nós estávamos fazendo foi colocada em jogo, né? E isso foi um dos grandes motivos. É lógico que é gostoso ganhar, né? E conseguir a próxima gestão, mas eu acho que para nós, como gestão atual, e agora eu estou falando como ainda integrante da chapa do Dr. Mário, simplesmente a gente escutar da maioria, né, dos advogados de Batatais, que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo a coisa certa, tem muita coisa a melhorar, né, tanto que nós não tivemos 100% da aprovação, e isso nunca vai acontecer. É legal esse questionamento, esse pedido de mudanças, e é para isso que a gente se colocou numa vitrine aí, para poder buscar essa reeleição, e vamos fazer um trabalho, manter esse contato, levando a OAB a toda a população. Então, eu só tenho a agradecer em nome da diretoria que foi eleita e em nome da diretoria que ainda vai terminar o mandato até o dia 31.